Finalmente, a anual número 1 do Batman Absoluto chegou. Neste vídeo aqui, irei contar o que aconteceu nessa história, bem como dar a minha opinião sobre ela. Então, sem maior enrolação, já se inscreva, deixa a curtida e bora pro vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que se trata o Batman Absoluto, eu devo te alertar que ele é um personagem de um universo paralelo da DC Comics, que é justamente este universo absoluto. Uma das principais características desse Batman é que ele não é bilionário. Aqui nós temos que o Bruce Wayne cresceu numa classe média ali normal de Gotham City, engenheiro, e a sua mãe, inclusive, ainda tá viva e não é uma bilionária igual nós conhecemos tradicionalmente do personagem. Outra característica que chama muita atenção é justamente a brutalidade que este personagem tem no universo. Então, quando anunciaram que este Batman, esta versão do personagem, que é bruta, que lida ali com questões financeiras, sem mencionar esta aparência física que ele tem, olha o tamanho desse cara. Eu já fiz vários vídeos mostrando aqui, tanto no canal como no meu Instagram, e que só o braço desse Batman consegue ser maior que uma policial que aparece no universo absoluto. Sem mencionar também que quem conhece essa versão do personagem sabe o tamanho dos vilões que o Batman enfrenta. O Batman aqui já foi dito que tem 2 metros de altura, é 1,98 mais precisamente, ou seja, é gigante. Aí vem vilões como, por exemplo, esse Bane, esse Coringa, esse Crocodilo, e faz com que o Batman simplesmente pareça pequeno. Então é um universo totalmente bruto e maluco. Então, justamente por conta disso, quando anunciaram que seria esse Batman aqui, que tá acostumado a enfrentar esses demônios, que iria sentar a porrada nos racistas, e já tinha comprado a ideia. Aliás, eu já li uma das histórias em quadrinhos do Superman que eu gosto, que é justamente nesta mesma pegada, que é o Superman contra a Clã. Ali tem o personagem também numa outra adaptação, não é o personagem clássico, mas a premissa é a mesma. São os heróis da DC enfrentando esses preconceituosos. Mas agora que eu já expliquei e também já dei um pouco da minha opinião, porque eu fiquei totalmente animado quando foi anunciado esta versão de anual do Batman, nós podemos entrar de fato na história do que aconteceu. A história começa com o Batman ainda criança conversando com seu pai e mostra que o Bruce Wayne estava inconformado com o que ele tinha acabado de ver no noticiário, que é justamente esses supremacistas bombardeando uma cidade. O Bruce, pequeno, questiona o seu pai e pergunta por que está acontecendo isso e mostra que o Thomas Wayne aqui está totalmente, como que podemos dizer, desanimado com a humanidade. Mostra que ele não sabe o que fazer e simplesmente responde para o Bruce com total sinceridade: eu também não entendo nada disso. Só que o Bruce Wayne pequeno não compra muito essa ideia do pai e ainda com esta idade demonstra estar totalmente empenhado em tomar alguma atitude para mudar essa situação. Aqui vem até uma brincadeira do pai do Bruce falar: ok, o que você, um garoto, uma só pessoa vai fazer contra todos esses? E aí corta para uma imagem fodástica deste Batman Absoluto, que aqui tem traços diferentes das mensais que estão sendo lançadas do próprio Batman desta versão. Parece que aqui ele tá até mais bruto, segurando um lança-chamas, e se nós observarmos ao redor, dá pra ver que ele acabou de destruir uma base de operação que estes racistas utilizam. E também é possível observar que nela tem uma bandeira ali com um tipo de símbolo, né, que acredito que é o símbolo que eles utilizam. A história continua e volta pro passado, onde mostra que o Bruce Wayne tá andando numa caminhonete, andando em uma rodovia, não sabemos direito para onde ele tá indo, só que ele observa justamente que tem uma área ali de mineração onde tem diversos desabrigados. E é curioso que o Bruce também se atenta que tem um único padre cuidando desses moradores de ruas ali. O Bruce acha curioso, observa, mas segue sua viagem. Logo em seguida é mostrado que o Bruce Wayne estava justamente indo para uma loja de arma. Lá dentro ele procura armas com características não letais e até comenta com um cara que só consegue pagar em dinheiro vivo. O vendedor dessa loja, ao invés de achar estranho ter uma pessoa comprando tantas armas com tantas especificações e só querendo pagar em dinheiro vivo, apenas comenta que entende e que ele é um bom cidadão. Aqui já fica claro, né, que esse velho do caralho aí também é um racista e, bom, vamos continuar a história que ele vai voltar a aparecer, tá? O Bruce não dá muita corda com o que acabou de escutar e questiona sobre o que ele tinha acabado de ver, né, vindo pra cidade, que era justamente aquela área de mineração com milhares de pessoas lá dentro. O velho então responde que, na verdade, aquilo é consequência de uma promessa que uma grande empresa veio para a cidade, forneceu e no final das contas não entregou, promovendo assim diversos desempregados e diversas pessoas sem habitações. Esta conversa acaba sendo interrompida porque o Bruce percebe que lá do lado de fora
tá tendo uma agitação, ele tá escutando gritos, vozes agressivas e sai lá fora. Quando ele sai lá fora, ele justamente vê uma mãe, que inclusive é brasileira, tá? Mostra ela falando aqui no balão, na língua portuguesa, com o seu filho, e mostra que ela tá sendo atacada por esta gangue aí que utiliza uma máscara de porco, né? Eles são justamente racistas, porque nós conseguimos perceber, até pelas frases deles, eles literalmente falam, volta pra sua casa, esta terra não te pertence, entre outras. O Bruce, obviamente, não aceita isso e vai pra cima desses caras e já chega sentando a porrada nele. Só que ele acaba sendo surpreendido e leva um golpe justamente do velho racista que vendeu a arma para eles. Então, o líder da gangue nos é apresentado. É nos informado que esse cara aqui, que é o líder da gangue, chama DJ, então ele começa a sentar a porrada no Bruce. Aliás, o Bruce estava ali no chão ainda sentindo, né, o golpe que tinha sofrido do velho desgraçado que estava vendendo arma para ele. E quando tudo parecia perdido, o Bruce sofrendo diversos chutes, socos no chão, o padre, que o Bruce Wayne tinha visto lá atrás cuidando daquelas pessoas desempregadas naquela área de mineração, simplesmente aparece e se joga na frente do Bruce Wayne protegendo o corpo dele. O padre aqui demonstra conhecer cada um daquela gangue específico, ou seja, mostra que são pessoas da cidade, e o padre começa a conversar com eles, inclusive chama eles com seus próprios nomes, mesmo utilizando máscaras. A gangue meio que se sente ali acuada com o que tá acontecendo na presença do padre e decide simplesmente vazar dali. Aliás, o DJ, o tal líder, convoca eles e eles vazam dali, deixando o Bruce ferido. Então o Bruce Wayne acorda depois justamente na casa do padre. O padre levou o Bruce Wayne, que estava machucado, para sua casa e aparentemente fez uns primeiros curativos ali no cara. Bruce, quando tá se recuperando, observa um quadro, e é curioso que ele fica olhando para aquele quadro por um tempo significativo. E ele observa que é um quadro onde tem o padre e outras pessoas ali numa espécie de manifestação. O padre explica que ele fazia parte de manifestação sempre em prol da paz. O Bruce, querendo mudar de assunto, aparentemente aquele quadro mexeu com ele de alguma maneira, questiona quem que era aquele DJ, que era aquela gangue, por que tinha tantas pessoas desempregadas, e o padre responde que infelizmente aquela gangue ali tá sendo liderada por esse DJ que não era da cidade, ele veio há pouco tempo e começou a recrutar os moradores e só serve para utilizar o pior que cada ser humano tem, que é justamente o ódio, o preconceito e o medo. A conversa continua, então Bruce Wayne fica surpreso ao descobrir que aquela gangue tinha programado um ataque justamente contra todos aqueles sem-tetos que estavam lá na mineração. Então o quadrinho corta e mostra para nós justamente a área de mineração, e já fica claro que eles estão totalmente cercados por esta gangue. Então aparece uma luz no final do túnel, uma viatura policial aparece e decide enfrentar todos aqueles racistas, só que logo fica um silêncio. Os policiais trocam olhares com o DJ troca olhares com os policiais, então os três começam a rir juntos e mostra os policiais colocando máscaras, ou seja, até os policiais estão envolvidos junto com essa gangue preconceituosa, e o resultado disso é justamente o início do massacre. Toda a gangue vai pra cima, começa a espancar todos ali dentro, e logo em seguida nos é mostrado que o Batman foi para onde? Justamente lá na mineração, e simplesmente chega de surpresa, quebrando o braço do DJ. Olha isso daqui, que brutalidade. É muito curioso que depois mostra o Bruce andando de costas, e nós podemos ver esse desenho aqui totalmente caricato e brutal deste Batman. Cara, isso daqui ficou incrível. Essas versões de traços diferentes das mensalidades do Batman Absoluto dá uma característica totalmente nova para este personagem. Esta versão aqui do Batman é de longe um dos maiores acertos da DC nos últimos anos. Só que continuando, o Batman tá lá sentando a porrada em todos eles, e aquele velho babaca lá da loja que vendeu a arma pro Bruce simplesmente aparece e pega uma das crianças e faz de refém. E aqui tem um paralelo, pelo menos na minha opinião, total com o Batman Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, a história em quadrinho que o Zack Snyder até que tentou adaptar ali no filme do Batman vs Superman, que é justamente ele fazendo de refém e falando, eu vou atirar. O Batman fala, eu sei, eu acredito em você, é algo nesse sentido, sabe? Então o Batman solta batarangues nos olhos desse velho e simplesmente chega dando uma porrada nele. Olha o jeito que deixou esse cara aqui. O rosto dele virou um pastel, parece. Obviamente, depois disso, o cara cai no chão desacordado, né? O Batman é a sua lógica de não matar. Só que é curioso aqui que a gente vai ver que esse Batman aqui não tá totalmente convicto se ele deve matar ou não, tá? Vocês vão ver lá pra frente. Enfim, mostra que o Batman, antes de voltar pra porrada, ele pega as chaves que estava ali na calça desse velho racista. Então, depois que pegou essa chave, volta pra porrada. E, novamente, mostra ele indo em direção ao líder. O líder já tava no chão ali com o braço quebrado e pro Batman ainda não tava tudo bem, ele tinha que fazer mais algo com esse desgraçado. O cara até tenta atirar no Batman, mas acaba não tendo resultado, então o Batman começa a socar o cara com o braço quebrado no chão, e mostra que o Batman soca sem dó nenhuma, a ponto de querer matar aquele cara. Só que aqui tem algo muito curioso, aquele padre novamente aparece do nada aqui,
Eu vou admitir que esse padre aqui tem uns poderes de teletransporte meio bizarro, mas enfim, ele aparece aqui de novo, se joga e fala, Batman, não faz isso. Óbvio que ele não fala com essas palavras, né? Ali aparentemente é um Batman bem amador, e é mesmo, tá? Porque depois disto, o Batman para, obedece o padre, e quando olha pro lado, ele encontra o quê? Justamente um veículo gigante de mineração, que pra quem sabe, quem acompanha o Batman Absoluto em suas versões mensais, é o conhecido Batmóvel. E aqui pra mim tem a convicção total que isso daqui é um Batman Absoluto muito antes do que nós estávamos acostumados a ler na sua versão absoluta mensal. Primeiro porque tem a origem do Batmóvel e segundo que mostra aqui que esse Batman aparentemente não tem uma linha tão segura se deve matar ou não. É até meio confuso e contraditório. No começo mostra que ele tá buscando armas não letais, só que depois ele vem e simplesmente ia matar o cara na porrada. Se não fosse o padre interferir ali, ele mataria o cara. Foi essa a interpretação que eu tive. Só que vamos voltar para a ordem cronológica da história em quadrinho. O Bruce pega esse Batmóvel, né, e mostra aqui nesse ponto que a gangue acabou fugindo de lá. O Batman conseguiu fazer com que eles ficassem com medo e a gangue fugiu de lá, primeiro querendo mais armas. Só que eles foram buscar arma aonde? Na loja de arma daquele velho desgraçado e mostra que a loja tá toda em chamas. O Batman já tinha aparecido lá e destruído totalmente a loja. Então, corta pra eles dentro do QG ali, totalmente com medo, se borrando do Batman, né? Porque eles estão sem arma. Já viram o que o cara conseguiu fazer com o líder deles. Eles estão totalmente cagados. Mas então, depois disso, o Batmóvel simplesmente aparece derrubando a parede, o Batman sai de dentro desse veículo bizarro, solta a porrada e todo mundo lá dentro. Só que é curioso que no meio da trocação de porrada, o Batman fala, quer saber, vocês são baratas. Não existe nada melhor para baratas do que fogo. Então o Batman para de usar seus punhos, puxa uma arma de fogo e solta fogo em tudo que tem ali dentro, fazendo novamente um paralelo com aquela página fodástica que apareceu lá no começo dele, né, usando uma arma de fogo dentro de uma instalação. Aqui nós temos o encerramento dessa página que foi nos apresentado lá no começo. Aqui está contado toda a história do que resultou na chegada dessa página. Depois disso, novamente, o padre teletransportador aparece aqui e começa a curar os racistas. O Batman aparenta estar confuso, ele até questiona por quê, e o padre simplesmente responde falando que esse era o jeito que ele tinha. Então, mostra o Batman se afastando da cidade, dirigindo o Batmóvel. Então a história em quadrinho retorna para o Bruce pequeno conversando com seu pai lá na sala. E aqui é nos revelado que aquela mesma foto que o padre tinha lá naquele quarto, onde o Bruce acordou após ter sido espancado e ficou observando, o pai de Bruce Wayne também tinha na sala. Ou seja, o pai de Bruce e o padre se conheciam. Então começa a aparecer diversas conversas, né, paralelamente ao Bruce Wayne dirigindo o Batmóvel, ali onde ele tá conversando com seu pai, e o Bruce, obviamente perdido, sai do Batmóvel, se senta no chão e começa a chorar. E é assim que essa edição termina, com Bruce Wayne chorando no Batmóvel depois de todos esses acontecimentos. Agora que nós sabemos toda a história completa, eu não tenho nada que reclamar dessa primeira versão anual do Batman, porque ela me surpreendeu. Eu queria ver o Batman sentando a porrada nestes caras, e foi o que aconteceu, só que ela foi mais além. Eu jamais imaginaria que nós teríamos, por exemplo, a explicação do Batmóvel, e foi uma explicação muito foda. Eu não vi particularmente ninguém incomodado com isso, que muitas vezes tentam explicar coisa que ninguém perguntou, mas não foi o caso. Aqui foi uma explicação boa, aceitável, e eu achei extremamente curioso. Se me falassem que o Batmóvel seria ali tipo uma espécie de Batmóvel Begins na história anual do Batman Absoluto, eu jamais acreditaria, mas veio aqui e provou que eu estava equivocado, me surpreendendo positivamente. Sem mencionar também o paralelo do pai com o padre e toda a questão envolvendo esse personagem. Esse personagem tem uns poderes de teletransporte, me lembrou, por exemplo, a Lois Lane, sabe, lá no Homem de Aço, que a cidade está sendo destruída, o Superman voa quilômetros para um lado, quilômetros para o outro, e a Lois Lane sempre dá um jeito de aparecer ali no meio dos destroços totais, né? Ela consegue saltar, pegar um táxi no meio que estava em Metrópolis e aparece lá. Eu senti que esse padre aqui sofre um pouco disso, né? Ele é teletransportado diversas vezes. Primeiro ele tá lá na mineração, depois aparece onde o Batman tá sendo espancado, depois mostra o Batman espancando o racista e ele aparece lá de novo, depois mostra o Batman destruindo o QG e ele aparece lá de novo. Eu achei meio forçado, mas eu gostei, né, dessa linha que foi traçada ali entre o Batman e o padre. Eu achei uma linha curiosa, né? Eu até parei pra perguntar se eu já tinha visto isso em alguma outra edição do Batman e eu não me recordo de cabeça, pelo menos, e eu achei uma ideia muito curiosa. Colocar o Batman ao lado de um padre, tendo esse choque de conflitos ali, eu achei muito interessante. Novamente também aqui eu vou mencionar que apesar de ser contraditório, eu não entendi muito bem aqui se o Batman aqui estava disposto a matar ou não. Acho que abre margem para interpretações. No meu ver, ele estava. Eu adotei a interpretação de que aqui é um Batman em começo de carreira que iria matar aqueles caras se o padre não estivesse ali, justamente explicando o significado que o padre tem nessa imagem.
o porquê faz inclusive que eu tolere esse poder de teletransporte que ele tem. E o paralelo dele com o pai do Batman, pra mim, também meio que comprova isso. Ou seja, isso daqui, querendo ou não, foi uma origem do Batman Absoluto. Nós vimos justamente o Batman aprendendo que não vai matar, que envolvendo essa questão do padre e do seu pai, justamente também com a origem do Batmóvel. E sem mencionar que o que prometeu que seria entregue foi entregue, que é um Batman bruto espancando esses merdas. Eu achei muito foda, mas é isso, eu acredito que não tem muito mais o que falar. Essa anual aqui tem 3 histórias, tá? Este vídeo aqui envolve somente a primeira. Se vocês quiserem que eu traga vídeos com as outras 2 versões, por gentileza, peço que deixem aqui nos comentários e até a próxima, galera.